Fala pessoal! E aí, tudo bem? Bom, só para deixar registrado nesse comecinho de vídeo que estamos em época de quarentena. Todos estão em casa, menos eu. Aproveitei, como o setor de construção não parou, e aí a máscara tem essas duas funções, eu aproveitei e vim na obra. E como eu tô com o HB20, o pessoal me mandou bastante mensagem perguntando sobre o carro, eu aproveitei para gravar. Então, faremos sem máscara, porque aqui dentro só tô eu, sozinho, isolado e com álcool gel. Então tá tudo certo, tudo direitinho, tudo higienizado, o carro tá todo higienizado. Então eu vou aproveitar para falar para vocês um pouquinho sobre o HB20 dessa nova geração. Uma geração também criada no Brasil, por isso a nomenclatura de HB20, né, Hyundai Brasil, diferente das nomenclaturas que tem fora, ou dos outros carros da gama, né, de i30, e fora tem o i20, enfim. No Brasil, quando a representação da Hyundai começou lá atrás com o grupo Caoa, acabou adotando essa medida, principalmente quando começou a ser produzido o carro na fábrica aqui, que era um investimento nacional. E aí eles, depois de uma época, uma extensa produção do HB20 da primeira geração, que sofreu um facelift ali no meio da vida, eles optaram por criar o novo HB20, que, no meu entender, tem um calcanhar de Aquiles, que foi não saber aproveitar um momento super propício para lançar um carro novo efetivamente, levando em consideração tudo que tem de concorrente no mercado, e acabaram optando por fazer esse facelift, onde a plataforma do carro foi mantida, estruturalmente também boa parte das peças de portas e tudo mais foram mantidas, e ele tem basicamente aí um facelift. O pessoal fala que é o novo HB20, mas na verdade não é. Então a frente e a traseira foram redesenhadas com essa grade nova, essa identidade nova da marca, que particularmente eu não gosto, já disse isso algumas vezes, acho que parece um peixe-boi, um bagre, sei lá o que, com essa boca toda, parecia a boca do Coringa. Mas o que o carro já fazia muito bem e já era bom, ele continuou muito bom. O acabamento interno deu uma modernizada, deu uma atualizada, então agora conta com essa tela que não é mais aquele multimídia embutido no painel, é essa tela que meio que sai, né, do painel aqui, seguindo mais ou menos a mesma identidade que tem diversas outras marcas, tanto o Corolla com essa tela, Fiat Argo, a Chevrolet com o Onix também com essa proposta. Que eu gosto da altura, porque eu acho que ela está comunicada com esse velocímetro, mas eu gosto quando tem um pouquinho mais de console aqui e ela não fica simplesmente assim, erguida, sem nenhum contexto. Mas ela fica muito boa, porque como na versão anterior já tinha, mas como tem o Apple CarPlay, você chegou no carro e espetou o celular, você já passa tudo que você precisa para essa tela, e ela, por estar nessa mesma altura do painel, fica muito agradável na condução diária. É um carro que não te cansa, diferente de quando a tela é um pouco mais baixa. Foi adotado um sistema um pouquinho mais intuitivo aqui de botões, então a tela está destacada e depois você tem menu rápido aqui para algumas funções. Então você tem rádio, mídia, aqui a alternância seja de estação quanto música, enfim, tudo que você estiver usando aqui no multimídia. Essa tecla, que é uma tecla bem legal, que é configurável, e você pode colocar aqui, por exemplo, para acessar o espelhamento do celular. Então você foi na rádio, selecionou e quer voltar para o teu Google Maps lá, ou Waze, você clica aqui. E depois um setup geral aqui, que configura bastante coisa do carro e da multimídia. Foi adotada essa nova saída de ar-condicionado, travamento central aqui que é bem bom. Ele já tinha na outra versão, que ele trava quando você já saiu com o carro, em torno de 10 ou 20 km por hora, não lembro agora. Vamos ver quando sair do semáforo aqui, a velocidade que ele tranca. E o ar-condicionado, que agora nessa versão, que é 1.0 turbo, é diferente da 10 km por hora ele travou.
Eu tava com a 1.6 mesmo dessa geração, mas eu tava com a 1.6, ele não tinha. Agora ele tem aqui, os comandos são analógicos, mas ele tem um visor central digital. E depois segue essa mesma, eles repetem essa informação que eu gostei. Esses comandos são reduzidos um pouco de tamanho e vem para cá com a função de desembaçador dianteiro, traseiro, distribuição de ar-condicionado, circulação e ar-condicionado ligado ou desligado. Então você repete mais ou menos essa mesma identidade, comandos e 2 botões. Então 2 botões e comandos. Depois você tem o visor central que meio que repete também a tela aqui. Eu gostei dessa distribuição, achei que ficou bem agradável. Depois você tem aqui, ampliou o console, então agora você tem um lugar aqui que você pode pôr, por exemplo, óculos de acesso rápido. Depois você tem essa portinhola, onde você tem o carregador tipo acendedor, USB com espelhamento e USB para carregamento. E um espaço bom aqui também para guardar as coisas, com essa portinha que você mantém suas coisas mais protegidas ali, ou eventualmente se você não tem isso filme, você pode colocar o celular lá enquanto está espelhado e as pessoas não ficam olhando tanto no semáforo. Depois você tem outro porta-copo aqui, outro porta-trecos aqui, 2 porta-copos e mais um porta-treco aqui atrás. Então o carro é bem recheado de porta-treco, tem nas portas 2, na outra porta também, tem um porta-luvas bem grande, então tem bastante coisa para quem gosta de guardar coisa no carro, tem bastante espaço. Agora no volante e no mostrador central. Particularmente eu não sou muito fã desse mostrador digital, que me lembra até um pouco do Onix. Eu não gosto porque eu acho que fica estranha essa configuração de RPM analógico e esse digital que parece uma calculadora antiga, né? Não tem definição, não é uma tela como se fosse uma tela do computador ou como uma tela da BMW. Eu deixaria só o central aqui como computador de bordo e deixaria o velocímetro analógico. Eu sou meio purista, gosto bastante. Acho que é mais harmônico. Mas enfim, é o que foi adotado. Não tem muita configuração aqui, então você tem, agora na foto você está vendo melhor, tem a parte da temperatura, embaixo o mostrador de combustível e no meio você tem essa variação entre quilômetros por litro, o instantâneo, quanto que você andou quilômetros por hora desde que você partiu, tempo que você está rodando com o carro, parcial de viagem A e B, e aqui quanto que você ainda tem de autonomia com o tanque. Então teoricamente a gente vai rodar com esse carro 590 km com um tanque. Se efetivamente ele cumprir isso, vai ser muito bom. Vamos ver o que vai acontecer, qual que é o comportamento do carro aqui, porque eu ainda não rodei um tanque com esse motor 1.0 turbo. Eu tinha rodado com 1.6 e ele já era bem mais econômico do que o Sandero, que é um lixo, volto a repetir. E o Sandero é muito ruim. E o HB20, eu sempre gostei do tipo de condução dele, acabamento, eu sempre achei legal, só achei que o painel realmente estava um pouco desatualizado. O volante também deram uma atualizada nele, agora ele conta com comando de voz. Aqui nesse molde você troca a estação de rádio, aqui volume e estação, atende e desliga a ligação. Desse lado você tem piloto automático com controlador de velocidade, que é bem bacana. Se você quiser pôr aqui, por exemplo, controlador de velocidade até 50 km por hora, olha lá, 40. Eu acelero e olha lá, o carro não passa de 40 km por hora. Se você quiser pôr o piloto automático, você vem aqui, põe o set e se você segurar, ele passa de 10 em 10 km por hora. Então olha lá, 50 km por hora. Eu uso bastante isso. E para você que roda com o carro na cidade, não normalmente, né, que é mais difícil, mas na marginal você até consegue um pouco. E agora nessa época de quarentena tá dando para usar bastante piloto automático. Você aumenta muito o teu rendimento ali, tua autonomia e teu quilômetro por litro, teu consumo, porque se você tá com o pé no acelerador, eventualmente você acelera mais, aí você quer ultrapassar alguém. E posso falar, te gera um segundo benefício, que é ficar mais tranquilo. Você colocou o piloto automático lá e vai, você não fica acelerando, querendo trocar. Eu
gosto bastante, acho que deixa o dia mais tranquilo. Você, com o piloto automático, também consegue mexer melhor aqui no multimídia. Enfim, tem as suas vantagens e eu gosto bastante de piloto automático. Pena que esse aqui ainda não tem aquela função que na BMW e na Mercedes já tem também. Não sei o quão complicado é isso, essa interação. Mas na BMW e na Mercedes, se você reduziu a velocidade aqui, o carro também freia chegando na velocidade que você quer. Acho que deve ser algo complexo quando o carro não tem o tipo de automação que a BMW tem, no caso de ter frenagem independente. Acho que até esses Chevrolets que tem o aviso de colisão, isso aí talvez até tenha. Esse carro não tem, mas o piloto automático funciona super bem. Esse carro é o simples ainda, apesar de ser 1.0 turbo. Ele tem só tem o piloto automático, tem o ar digital e tem sensor de estacionamento e roda de liga leve. E farol de milha. Mas não tem, por exemplo, sensor de chuva nem de farol. Então você tem que ligar mesmo, mas ele tem uma função que eu gosto bastante também, que é quando você liga o limpador, você consegue controlar o temporizador dele, de quando em quando ele vai acionar novamente. E desse lado você tem o comando de farol e luz de milha, neblina. O que mais? Coluna regulável em distância e altura, que é bem confortável também para o carrinho dessa categoria. Banco com regulagem de altura, profundidade, encosto, tem bastante regulagem no banco, só não tem lombar. Uma coisa que eu gosto bastante nele é o apoia-braço, que eu acho que deixa você bem confortável para dirigir aqui. Você pode pôr a mão no câmbio, no volante, enfim, onde ficar melhor, mais confortável, mas também, principalmente em estrada, é ultra confortável. E o carro tem um espaço bom. Eu sou meio fã do HB20, acho que dentro do mercado, valor, custo-benefício, é efetivamente uma das melhores opções. O carro é gostoso de andar, já era econômico. Esse aqui 1.0 turbo me parece mais econômico. O carro é muito acertadinho, ele é bem calibrado, suspensão, ele tem um pouquinho de esportividade na condução, mas ele não é duro, mas ele é firme, o carro não é largado também. Então acho que ele tem um isolamento acústico agradável. Acho os plásticos, apesar de serem duros, são de boa qualidade. Aqui você ainda ganhou um revestimentozinho aqui de corino, que dá um certo requinte para o veículo. E acho que ele é gostoso. Não sei depois se no vídeo a gente vai conseguir ter essa percepção, mas ó, não é ruidoso, tá vendo? O pneu não é ruidoso, o rodar do carro é macio, ele é agradável. O câmbio tem os engates bem delicados, assim, não é nada de solavanco, e também não é super, não é esportivo, mas também não é letárgico. Você tem a opção do comando aqui na manopla, ó. Ele tem uma lentidão para engatar, mas ele é espertinho, ó. Ó como vai bem. Cara, o carrinho vai super bem. Motorzinho 1.0 turbo com câmbio automático mesmo, não é dupla embreagem nem nada. Eu achei que foi um super conjunto para o carro. E tô gostando do consumo. Mas eu acho que assim, não sei, efetivamente eu não sei por que a Volkswagen não conseguiu enfiar um câmbio automático no Up. Porque faz total sentido, com a cidade cada vez mais chata, e cada vez menos prazeroso você dirigir carro de câmbio manual, mecânico. E quando você quiser um carro mecânico, não vai ser o HB20 ou o Up TSI que vai te dar prazer, vai ser uma M3 E46, uma M3 E36, uma E92 eventualmente com câmbio mecânico. Aí sim, ou um Porsche, né? Mas não vai ser com esse carro. Então assim, se ele for automático, melhor. Você vai, toca a vida, não precisa ficar se preocupando com nada. E só que ele tem que ser minimamente ágil, né? Então aquele câmbio iMotion que dá aquele soluço na hora de engatar é um pouco chato. Que tem carros que você acaba aceitando, mas se você puder optar pelo automático, melhor. Então basicamente a parte interna do carro é isso. Vocês vão ver agora. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte externa. Regulagens de banco boa, porta-mala tem um volume bom. Acho só o chão do porta-mala bem sem vergonha, que é uma placa de madeirite,
tá tão ruim e não tem calço embaixo, que se você coloca uma mala mais pesada, uma caixa mais pesada, ela abaixa, fica abaulada. Então assim, isso é muito sem vergonha mesmo, e já era hora, isso é desde a outra geração, já era hora da Hyundai ter acertado isso e melhorado. Mas ela fez questão de piorar algo, que é a tampa traseira aqui, essa tampa que fica em cima do porta-malas, que divide da cabine. Antigamente ela tinha 2 encaixes que você pressionava e ela ficava lá firme, travada. Agora a Hyundai fez o favor de tirar isso e só moldou para você encaixar no lugar ali, meio que apoiar. E o que acontece? Eventualmente, dependendo da rua que você tá, ela fica batendo. Então isso é um pouquinho chato, faz um pouco de barulho, você não fica sabendo muito bem de onde está vindo, e é da tampa do porta-mala. De resto, o carro é muito gostoso. Tem as versões mais equipadas, inclusive com rebatimento de retrovisor, sensor de farol de chuva, tem ar full digital, enfim, tem mais coisas, mas eu gosto bastante desse carro. Acho que quem está procurando o HB20, não só dessa geração 1.6 mesmo, da geração anterior, é uma comprinha certa. Pode comprar, você não vai se arrepender não. Então vamos ver um pouquinho mais do carro por fora. Vamos ver se vocês vão gostar. Eu não gosto. Acho que os caras erraram feio no design, principalmente da lanterna, que no sedã eu acho menos desagradável. Ele até lembra um pouquinho, vagamente, lembra um pouco uma CLA, uma CLS, aquela traseirinha com a bunda caída assim. Eu acho melhor. E a lanterna parece que ficou melhor proporção assim com o carro. Esse aqui, nesse modelo, eu achei que além de tudo eles erraram a posição da lanterna, que se ela fosse ao contrário, com a virada para cima, ela ia ficar mais agradável. E também achei que erraram o tamanho. A traseira é só lanterna. Dá para ver bem nesse carro, que esse carro é aquele prata meio champanhe, então você consegue ver bem a lanterna. Eu acabei colocando isso filme de novo, né, mas não por estética, mas por conta de proteção mesmo. E aí agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da parte externa do carro e ver o que vocês acham. Depois eu vou fazer no final do vídeo, eu vou fazer um comparativo de valores de tabela, não é negociado. Tabela, o que tem dentro do mercado, para ver se efetivamente essa é a melhor compra ou algum outro carro, tá bom? Lembrando vocês que esse carro é da Movida, onde eu alugo o carro, tá? Eu não ganho o carro da Movida, eu alugo, mas apesar de eu pagar por isso, eu efetivamente endosso o trabalho dos caras. É muito bom, os carros são sempre novinhos. Esse aqui tá com 200, agora que eu peguei ele com 100 e pouco, ele tá com 234 quilômetros. Então assim, é novinho o carro, novinho, pra não ter dor de cabeça. Você vai lá, cheirinho de novo. Eu tirei inclusive os plásticos da roda, tirei o plástico da porta ali. Então assim, quer carro novinho e não estou ganhando por isso, vai na Movida, você vai ter carro bem bacana para você pegar. Inclusive agora chegou um lote novo de S60, XC60, tem o Passat, tem a Tiguan 7 lugares, tem muita coisa. Dá uma procurada na Movida lá que você vai gostar. E se você tiver pessoa jurídica, abre uma conta PJ, vale a pena. E se sua empresa estiver no lucro real, você ainda depois consegue abater esse investimento dentro da despesa da empresa, tá bom? Então é isso. Trocaram também o barulho do pisca, não era esse. E outra coisa interessante, os carros japoneses geralmente tem a cabecinha, né? Esse aqui também mudaram, mas colocaram uma buzina mono. Era melhor ter deixado a estilo paquerinha. Para quem é mais antigo, o estilo paquerinha era mais bonito. Agora colocaram essa fanha aqui de pipoqueiro. Mas é isso. Vamos ver por fora o carro. Conforme nós falamos, aqui seguem algumas alterações na parte externa do carro. Então a primeira, o grande destaque é a lanterna, faróis e grade. Então eu realmente acho isso aqui ficou muito estranho. Parece que essa lanterna está invertida, faria mais sentido ela estar ao contrário. Isso aí efetivamente eu não gosto disso. Nomenclatura do motor turbo, que já era usado na versão anterior, mas com menos ênfase do que nessa. As rodas agora com um novo desenho, muito parecido com as rodas do Verona. Para quem não conheceu o Verona, carro
na época da Auto Latina aí final dos anos 80, começo dos anos 90, um carro que nunca foi legal. E essa roda parece do Verona, também não sei muito quem desenhou isso, mas a Hyundai e a Kia nunca foram boas de design, nem de lanterna, nem de volante. Por causa do volante eles até melhoraram um pouco. Ó. Então a gente tem aqui na porta, agora recebe esse acabamento nesse corino, melhorou bastante o aspecto, para não ficar só com esse plástico duro aqui. Os comandos de vidro, retrovisor, aqui agora ganha o controle de tração, nada muito usado nesse carro. Volante, deixa eu entrar aqui. Vai ficar melhor assim. Pronto. O volante ganhou piloto automático, onde você pode selecionar. Deixa eu até colocar a chave aqui que a gente vai conseguir ver as funções. Então, login da Hyundai. Então aqui, quando você seleciona a primeira vez, ali no painel, você vai ver que vai aparecer, ó lá, aqui para piloto automático, e no segundo clique o limitador de velocidade, que aí você vai selecionar quanto que você quer ter de velocidade máxima acelerando, né, usando o pedal do acelerador. E se você segurar o botão aqui para cima um pouco, ele vai pular de 10 em 10 km. Ó, 5 e 5 no caso do limitador, 10 em 10 no caso do piloto automático, tá? Desse lado, os comandos de som, comando de voz, aqui para você trocar as funções do som, volume, mais e menos e mudo, estação, atender e desligar celular. Os comandos que eu comentei para vocês, agora e aqui também, né? Agora mudou isso. Você joga para o lado aqui e aí ele já fecha a saída do ar. Pronto, tá fechado para não fazer barulho no microfone. Então aqui multimídia, saída de ar, essa fileira com esses comandos aqui, essa tecla especial que você pode programar, tudo isso através dos ajustes aqui. Quando você vem em setup, por exemplo, geral, avançado, desculpa, aqui ó, botão personalizado, tá vendo? E você tem como personalizar outros botões também, o botão mode do volante, que você quer que faça, vamos lá, FM, ele vai passando, né? No meu caso ele passa de FM para projeção do telefone, eu tirei as outras funções. Acho bem funcional, esse comandinho ficou bem bom aqui. E depois, como eu disse para vocês, repete um pouco esse estilo, onde você vê uma tela central, aqui a tela central, com dois botões, isso, e esse comando meio que repete aqui, né? Tela central, dois comandos e as funções. Então o carro, ele tem esse tecidinho do banco aqui que não é ruim, tecido bom. Não é tão sem vergonhinha não. Alavanca de câmbio, posição mecânica manual para lateral. Os porta-copos, porta-objeto aqui. As entradas auxiliares. Você tem aqui aquela tradicional do acendedor de cigarro. Essa aqui para parear o celular e essa para carregar. E esse é o HB20 por dentro. Vamos ver um pouquinho mais da frente dele. Parte frontal do HB20. Essa infeliz grade com esse formato que parece nova identidade da marca, né? Na verdade, se eu olhar Elantra e a Zera, você também vai encontrar esse formato de grade, que eu acho bastante desagradável. O que eu gostei aqui foi esse milhinho aqui, ficou pequenininho. Eu acho que é simpático. E o farol, que eu também acho que, não sei, eu não gosto muito desse recorte aqui assim e esse outro rebaixo aqui. Mas olhando ele assim, sem aquela parte, ele não tá mal. Ele tá acompanhando a silhueta do carro, não tá mal. Aqui motor 1.0 3 cilindros, sem aquela
frescura da alavanca no caso do Renault. Olha lá. O motorzinho vibra bastante, né? Que é 3 cilindros, então ele tem a vibração quando está parado. Mas quando você está andando ele não incomoda não. Só o ronco, que é um ronco mais quebrado mesmo, como os motores de cilindros ímpares, né? É isso. Esse é o HB20 nova geração. Tem algumas funções no carro aqui que eu tinha esquecido de falar, então esse insert um pouco estranho é porque eu lembrei de destacar algumas funções. Uma é o farol, se você deixar, ele não tem o sensor, né, o automático, mas se você deixar nessa posição do farol ligado, seja com o farol de neblina junto aqui ou não, é uma função bem bacana, que ele funciona como um follow me home. Então, se você quiser usar isso o dia inteiro ou quiser usar só à noite, o fato é, deixa o farol aceso. Quando você tirar a chave do carro, ele vai deixar o farol aceso por 30 segundos. E depois, quando você abrir o carro, ele vai acender o farol também para você encontrar o carro. Então, uma função bacana para quem não tem, para os carros que não tem essa função do automático, e funciona super bem. E se você, inclusive, por exemplo, chegou em casa, não quer que o farol fique por 30 segundos, você clica de novo na chave aqui para fechar e ele vai apagar. Então, assim, é uma funçãozinha besta, básica, mas que eu acho que vale a pena. É como no caso o regulador também de intensidade do limpador, que é outra coisa que eu acho bem útil, poucos carros têm. O comando das portas tem a função um toque, né, para os 4 vidros. Então, se você apertar aqui, tanto para subir quanto para descer, ele tem essa função que é bem funcional. Também funciona para as portas de trás. Então aqui tem a mesma função, olha lá, um toque para subir e para descer. E um detalhe que eu tinha falado para vocês que eu achei uma pena é que mudaram esse tipo de encaixe aqui dessa tampa traseira aqui, né? Então o que acontece? Antigamente tinha uma peça aqui mesmo que encaixava sob pressão. Agora ficou isso aqui meio moldado, né, só, e ele encaixa ali, ó, tá vendo? Encaixa aqui, você só coloca, eu tô com uma mão só, né? Ó, só encaixa e coloca. Só que acontece, isso aqui no dia a dia não funciona super bem. Então deram uma economizada nisso, uma economizada meio besta nessa função aí, e às vezes acaba gerando um pouco de barulho. Outra coisa que piorou muito foi o revestimento, deixa eu levantar aqui, revestimento do porta-malas, que já era ruim na versão anterior e nessa ficou ainda mais sem vergonha, ó. É um carpetinho sem vergonha aqui, apesar dele ter o gancho ali para você poder prender a cadeirinha e tudo, mas isso aqui quase não tem uma folha, ó, uma folhinha de madeira aqui, um madeiritezinho sem vergonha. Mas que as montadoras estão fazendo questão de fazer isso. Até esses dias eu vi um Jetta, o GLI, e é igualzinho, tão sem vergonha quanto. Isso é uma pena. Mas enfim, eram alguns detalhezinhos que eu tinha esquecido de falar do carro, que eu acho que são bacanas aí pra gente levar em consideração, tanto o comando do vidro, quanto essa função do farol, do siga-me. E aí eu ainda não tirei o adesivinho aqui. Mas basicamente é isso. Então agora podemos voltar a ver o carro por fora. Vamos acompanhar ele aqui no dia a dia para a gente entender principalmente a parte de consumo de combustível e como que ele se comporta com essa nova estética não muito agradável.